Dona Preta, minha avó, resolvi contar as histórias, as memórias, deu pena. Tantos planos, desenganos, quanta amor, solidão, viver sem ter amor. Dandara Manuela faz jus ao nome. Uma mulher guerreira, batalhadora, que luta, persistente, confiante e feliz. Eu sei o meu nome, eu sei a minha idade, eu sei de onde eu vim, mas exatamente quem eu sou, eu ainda estou buscando resposta. E essa sou eu, assim, eu sou persistente, sou determinada e não desisto nunca do que eu quero fazer se eu acredito que aquilo vai ser bom para mim. Matise Pinheiro é uma sonhadora e que acredita que esses sonhos podem se realizar, podem se transformar em coisas e isso acontece principalmente com pequenas coisas. Fui criada com a minha avó paterna e pela minha tia. Nunca morei com os meus pais. Minha tia é empregada doméstica e minha avó dona de casa. Então eu sempre fiquei na casa da minha avó e minha tia, que me criou, ela trabalhava de segunda a segunda praticamente como doméstica e muitas vezes ela me levava junto pro trabalho, né? Então era um paralelo, assim, ao mesmo tempo que eu morava com a minha avó, em muitos períodos da minha infância eu ficava junto com a minha tia, morando também na casa desses patrões, assim, né? Eu literalmente pulei essa parte. Com a morte dos meus pais, quando eu tinha 3 anos, a única opção foi crescer para sobreviver. Então eu lembro da minha infância tendo que driblar situações assim muito difíceis para realmente poder sobreviver, né? Sem a proteção mais dos meus pais, sem a proteção dos meus parentes, eu realmente tive que crescer, que amadurecer. Fui adotada cedo, com 6 anos, mas não é aquela adoção, né, de amor que a gente costuma ver na televisão. Foi uma adoção para mim poder fazer o serviço da casa, né, de fazer o serviço doméstico. Para todo mundo eu era a filha querida, mas dentro do lar eu sabia o meu papel. Eu vivi nesse lar dos 6 aos 17 anos. É quase uma prisão domiciliar. Eu nasci em Porto Alegre, fui criada em Viamão, mas eu não conheço a minha cidade. Eu não conheço. Eu não sei como é Porto Alegre, como é Viamão, como é. Eu não andava. Minha infância não dá para se dizer que foi difícil nem simples, porque quando a gente fala que a nossa infância não foi fácil, parece que a gente está falando de uma história isolada, né? E a minha história é a história de milhares e milhares de jovens, né? Tive um padrasto abusivo, no qual não é uma coisa que durante muito tempo não foi fácil falar. Hoje eu acho que faz parte da minha história e cada vez que eu falo mais parece que diminui um pouquinho o peso dentro de mim e também diminui um pouquinho da dor, né? Se é que se pode dizer assim. Eu já o perdoei hoje. Meu padrasto nunca conseguiu chegar às vias de fato sexualmente comigo, mas foi uma tentativa de molestamento durante quase 7 anos. Rasgou meu vestido, sussurrou no meu ouvido que vai passar a mão em mim. Pede o meu segredo, o sexo, deixa eu ver.
bastante marcada com isso, bastante traçada. E eu lembro que às vezes me dava até um conflito e algumas confusões de pertencimento mesmo. Sempre fui muito querida pelos patrões, digamos assim, mas sempre soube de alguma forma que aquele não era o meu lugar. Como eu ajudava muito em casa a criar as crianças, os filhos do meu irmão, eu vinha para Florianópolis passear com eles para ajudar a cuidar das crianças, né? Então eu era a babá perfeita, que eu já morava em casa. Eu vinha acompanhá-los e numa dessas eu conheci o meu ex-marido e me apaixonei por Florianópolis, né? Me encantei. E eu lembro que eu falei em voz alta ainda lá na Praia do Santinho, é aqui que eu vou morar, é aqui que eu vou ficar. E nisso surgiu um pedido de casamento, de um partido maravilhoso, né, o Príncipe Encantado. E eu ainda voltei para Porto Alegre, a gente ficou namorando à distância, mas com 18 anos eu vim para Florianópolis mesmo para casar já com ele, para ficar com ele. E não demorou muito, o príncipe virou sapo rapidinho, mas com todo um histórico já de dor, de sofrimento, um relacionamento abusivo, como eu falo, se tornou meu paraíso. Virou hábito, né? Ouvir coisas ruins, coisas negativas sobre mim, como feia, burra, porca, fedorenta. Quero ver quem vai tirar amor a cicatriz. Quero ver quem vai limpar a sujeira infeliz. Quando eu comecei a ter convívio com outras mulheres, através do meu pequeno, na escola, eu comecei a ver que os outros relacionamentos eram amorosos, eram afetuosos, né? Que as famílias tinham amor. E eu não tinha. Então eu disse, calma aí, tá todo mundo errado ou é só lá em casa que tá errado, né? Então foi aí que eu percebi, né? Através do meu pequeno, me deu uma lição de vida de que tava tudo errado, né? E aos poucos ele foi reproduzindo as agressões daquele lar, né? Desse casamento. E quando eu vi o meu pequeno, tão pequeno, reproduzindo agressões, coisas que vão totalmente contra os meus princípios, aí eu decidi que era hora de né, dar um basta realmente e tentar virar a página, mesmo com autoestima zero, me sentindo um lixo de ser humano, por ele eu ressurgi. Tantos planos, desenganos, contados, solidão que venceu sem ter amor, sem ter amor. Na época, eu acho que eu não tinha tanto conhecimento, então as coisas não escrachadas eu não entendia. O que aconteceu comigo, que foi muito forte, é que teve um período que um casal de patrões da minha tia resolveu pagar escola particular pra mim. E aí eu fui estudar, acho que eu tinha uns 5, 6 anos, e lá eu sofri racismo escrachado, assim. E aí eu entendi realmente o que era ser negra. E eu lembro que, inclusive na época, eu negava muito isso, pra mim era uma coisa ruim. Eu lembro que nessa escola as crianças falavam que eu era suja, que eu tinha essa coisa que eu era suja. E aí eu ia pra casa desesperadamente na hora do banho, quase me rasgava assim, com o bucho pra ver se a sujeira saía, assim. Porque, de novo, eu queria ser igual, né? E achava ruim também ser negra, assim. Certo. Porque em muitos momentos eu ouvi que preto não pode sonhar, que preto nasceu para trabalhar. Né? Nesse lar, muitas vezes eu questionava o fato de querer brincar, de querer fazer outras coisas,
sonhar em fazer algo, e eu ouvi claramente: sonhar pra quê? Preta, pobre, feia e burra nasceu pra trabalhar. Toda vez que eu queria estudar, eu ouvia: estudar pra quê? Tu é burra. Estudar pra quê? Preto não estuda, preto trabalha. Então, são referências muito fortes que me levam a acreditar que sim, foi racismo, sim. É o mínimo que eu posso dizer. Fui levada a um psicólogo por conta disso, e a psicóloga falou que eu tinha que mudar de escola. Eu tinha que ir para uma escola que eu me entendesse mais, que tivesse mais com os meus. Todo o meu conhecimento e a minha parte de educação, ela foi definida por conta do racismo, né? Eu fui tirada da escola particular e fui para uma escola pública por conta do racismo. Então pra gente ver como que ele é estrutural mesmo. E inclusive nem as professoras sabiam lidar com isso, assim. Acabar mudamos, deixa de papo, é por ilusão. Acabou o racismo, quer conferir a televisão. Tudo começou após a minha separação, né? Como eu falei, eu saí de casa com um filho de 6 anos na mão, R$20 na carteira, mas o coração limpo, que eu precisava por ele recomeçar. E foi muito difícil, foram 2 recomeços muito difíceis. Vim para Florianópolis, não foi fácil, mesmo achando que eu estava casando com o príncipe, não foi fácil. E recomeçar do zero novamente foi muito difícil com um filho pequeno. Mas depois de um tempo, eu comecei a me abrir para um outro relacionamento, né? E eu acredito que foi através dos olhos dele que eu comecei a me ver. Pela primeira vez alguém disse pra mim que eu era bonita mesmo, mas não bonita esteticamente falando, bonita por dentro, bonita pelo que eu falava, bonita pelo como eu agia, bonita pelo o meu comportamento com outras pessoas, o quanto eu era inteligente. Eu nunca tinha ouvido que eu era inteligente. Então ele despertou em mim coisas que eu não sabia que tinha dentro de mim, né? E, na verdade, foram 2 processos de mudanças que andaram de forma simultânea, e a evolução dos 2 também foi muito junto, né? Primeiro, eu fui me descobrir enquanto mulher, né? Por eu ter passado a infância que eu tive durante esses 7 anos, eu não dei muito valor a coisas que na adolescência é muito comum, né? A hora onde floresce a libido, a hora onde a gente se sente atraída de forma gratuita por outros meninos, né? E aí o corpo fala com a gente de uma forma que a gente não entende. Eu não tive nada disso, porque na minha infância eu aprendi que o meu corpo insinuava coisas e atraía coisas que eu não gostava. Então a minha infância toda foi me esconder. Eu usava roupa larga, eu não gostava de ter peito, eu não penteava o cabelo, né? Eu não pintava a unha, não tinha nada de vaidade. Logo depois veio o meu curso de modelo e manequim que eu fui fazer porque acharam como eu era magrinha e tal, que eu levava jeito. E aí sim foi aparecendo uma outra Amanda que lutava o tempo todo contra si, né? Porque achava, de uma certa forma, que aquilo ia atrair homens maus para perto de si, né? O meu processo de aceitação e de me tornar negra, que é o que eu sempre falo, ele não foi algo assim que foi construído desde a infância tão conscientemente. Eu sabia que eu era negra, né, por todo o fenótipo, pela minha família, ser toda negra e tudo mais, e conviver com pessoas brancas, mas eu comecei a me tornar negra mesmo, foi quando eu entrei na universidade. Eu participei das ações afirmativas no primeiro ano. Então, como eu entrei no primeiro ano das ações afirmativas em 2008, eu fui obrigada a buscar entender o que significava aquilo. E porque mesmo eu estando lá dentro da universidade, o fato de eu ser negra já pressupunha que eu era cotista, e tudo isso mexia bastante, assim, tanto com o clima na universidade quanto comigo mesma, né? Que em determinados momentos eu achava que, como todo mundo, passei um tempo achando que era por não ter capacidade, aquela coisa toda, e depois comecei a entender o que significava de fato, e que não tem nada a ver com capacidade, que tem a ver com o processo de uma conquista de um movimento negro, que tem a ver com toda uma construção histórica, né, e uma reparação histórica. Depois da gestação do Miguel, que é o meu segundo filho, que eu tive que parar de usar química,
e aquela pessoa me dizia o quanto eu era inteligente e eu acreditei nessa pessoa, eu acreditei. E comecei realmente a estudar, a ler, a mergulhar na internet, né? Que daí se abriu o mundo, eu podia ler, eu podia estudar, eu podia navegar na internet, eu podia andar na rua, não tinha ninguém me prendendo. Então eu decidi voar. Não digo que foi um processo fácil, tranquilo, porque realmente se deparar com as questões raciais são coisas muito difíceis, são coisas muito doloridas, porque a gente começa a enxergar em tudo. E assim, quando eu vejo uma pessoa que fala que vê racismo em tudo, eu entendo ela, porque quando a gente começa a enxergar o racismo, a gente vê como ele se manifesta em diferentes coisas, né? Institucional, relacional, interpessoal, né? A forma como a gente se vê, como a gente se coloca diante das coisas. Então, eu ali estudando psicologia, eu precisei também me olhar, né? São coisas que sempre andaram meio juntas, né? O fato de eu ser mais clarinha não era porque eu era... mas tu não se preocupa, tu não é negra, né? Como se fosse uma preocupação. E a questão do cabelo é que era padrão ou combinava mais com o meu rosto. Essas duas coisas sempre andaram meio juntas. Então eu acho que o meu descobrimento enquanto negra também foi o meu descobrimento enquanto mulher. Comecei a ler sobre contexto histórico, sobre tudo que tinha acontecido, muito por acaso na internet, muito através de outras mulheres negras. Por conta da transição capilar, a gente tem que entender o cabelo da gente, só que outras mulheres falam que não é só cabelo. O que está acontecendo? Não é só cabelo? E aí tu vai, né? É uma vertente que vai te levando para vários rumos e tu vai entendendo. Quando tu te entende quanto ser humano e tu entende a tua história, quanto mulher e quanto negra, quando tu entende as raízes disso tudo, o quão profunda elas são, é impossível a gente não amar o cabelo da gente, é impossível a gente não se amar quanto mulher preta. Dentro da psicologia a gente sempre fala que a gente tem várias crises existenciais e uma das, ou várias das minhas, foram permeadas pela questão racial naquele espaço de universidade, que é um espaço de embranquecimento. A gente tem que pensar a partir de autores europeus, pensar a partir de uma forma de construção de identidade que nem sempre nos contém. Fiz primeiro 3 anos de publicidade e propaganda lá em Campinas, onde eu sou, numa faculdade privada, particular, e eu consegui através de uma bolsa por uma ONG, que também era de patrões da minha tia. Então eles conseguiram essa bolsa para mim por esse período. Depois de 3 anos, eles não iam conseguir mais conceder essa bolsa, tiveram problemas financeiros, a ONG parou de funcionar. E aí eu entrei no desespero. Eu já não estava gostando de publicidade e propaganda, e ali eu estava compreendendo algumas coisas que eu não entendia antes. E quando eu descobri que eu não teria mais a bolsa, eu fiquei muito triste, porque para mim era a única forma de eu conseguir me formar. Então, mesmo não gostando do curso, me dera me formar, trabalhar e depois fazer o que eu tivesse mais vontade, gostasse mais. Ao mesmo tempo, eu pensei, é um sinal também para eu tentar correr atrás de uma coisa que realmente me identifique. Através das ciências sociais eu encontrei serviço social, que era um curso até então um pouco desconhecido para mim. E aí quando eu pesquisei eu gostei mais, porque na minha visão, na época, ia para além de estudo e pesquisa e teoria, mas também envolvia bastante prática, né? E consegui entrar aqui na UFSC. Foi bem desafiador tomar coragem de largar meu emprego, que era um emprego de 3 anos também, que eu super estava me dando bem, que estava avançando lá, que era um lugar que eu me sentia bastante acolhida também, de alguma forma, e conseguia imaginar crescimento, mas ao mesmo tempo era o grande sonho da minha vida sendo realizado, né? Eu tinha passado de fato. Então eu criei coragem, larguei o emprego e vim pra cá. Entrei na moda de paraquedas, literalmente, porque eu já estava trabalhando com acessórios intuitivamente. Então eu fiz moda para entender o que eu estava fazendo. Estou na 6ª fase do curso e eu estou já organizando meu TCC para falar da gata crioula, para entender por que uma marca de acessórios hoje em dia é tão importante para o empoderamento feminino da mulher negra. O porquê que existe a necessidade dessa marca, né? Tem que se adaptar a uma cultura, a uma forma de ver o mundo, a falar a partir só do intelectual e esquecer que tu tens um corpo que fala, que tu tens uma forma de se colocar enquanto pessoa que às vezes não vai ser respeitada,
Lá, isso já é um processo racial bem difícil, de permanência naquele espaço, assim. As pautas dentro da universidade não são voltadas a nós. Não tem um olhar diferente, não tem essa diversidade, essa pluralidade que o Brasil tem. Existe um norte. Então, eu consigo levar hoje para dentro da universidade as coisas que eu acredito, né? E com muito respeito, sem driblar, sem passar por cima de ninguém, simplesmente dando o meu olhar. É necessidade ter outros tons de pele para fazer uma boneca, por exemplo. Não é? Eu não tenho que fazer uma boneca com a pele branca, né? Se eu tenho um tecido marronzinho, eu vou usar um marronzinho que me representa. Eu me mantive por bastante tempo ali e não cogitei a possibilidade de desistir por estar muito próximo da minha família. Eu moro aqui, né, em Florianópolis, e quando eu entrei na UFSC, eu estava perto de casa, eu contava com o meu núcleo, então eu tinha os meus momentos com o meu grupo de apoio. Então é uma coisa que eu percebo que é extremamente importante para se manter nesses espaços. A gente precisa ter um lugar para respirar, e eu tinha esse lugar. Além disso, eu também me formei junto com uma prima, a gente passou juntas, então eu tinha alguém para contar, coisa que muita gente não tem e acaba se sentindo isolado, né? Eu penso que a música é um lugar que é mais aceito, né, para os corpos negros, assim, de forma geral. Parece que, na verdade, é o nosso lugar, né? Ali na arte, se a gente quer ser bem sucedido na vida, tem que ser ou jogando futebol, na arte, ou fazendo música, ou dançando, enfim, coisas do tipo. Então eu sinto que a maior dificuldade não foi ali, foi mais na academia mesmo, por isso que eu insisto em pegar esse diploma, porque eu acho que a gente tem que estar circulando por todos os lugares, né? E é por isso também que eu tento trazer de alguma forma a academia para o meu discurso e para a minha militância através da música. Claro que 90% é muito da minha vivência e das trajetórias que eu passo simplesmente por ser. Mas eu tento estar sempre dialogando isso e trazer a importância da academia, porque eu também tenho certeza que é um espaço meu, né? Mesmo assim, é um espaço muito elitizado. A moda é elitizada, são poucos negros, são poucas negras modelos em todos os aspectos. Eu olho para o lado e me sinto não sozinha, porque eu sei que eu tenho a Carol do meu lado, mas eu me sinto muitas vezes exclusa desse processo, sabe? Então, no jornalismo, eu tive que receber propostas do tipo que eu tinha que mudar o visual porque o liso era padrão e porque ocupava muito espaço no vídeo, e também tive que receber propostas do tipo que eu sabia o que eu precisava fazer para conseguir um lugar melhor, né? Foi lá para metade do curso que eu comecei a entender o que eram as ações afirmativas de fato. Antes eu tinha escolhido só pelo fato de eu ser negra e saber que eu ia ser julgada independente da minha escolha ou não, eu ia ser vista como cotista. Então eu pensei, nossa, se eu já vou ser julgada como cotista, por que eu não vou fazer por cotas, né? Eu já sou negra, eu já tenho todas as consequências disso, então eu vou fazer. Mesmo sem entender. Quando eu comecei a entender, foi lá para metade do curso. Da metade do curso, antes da metade do curso, eu praticamente todos os dias eu fazia mantras diários, assim, de ter que esquecer que eu era negra para sobreviver naquele espaço. Esquecer e agir como uma pessoa branca para eles começarem a me entender e a me enxergar pela minha capacidade, pelo que eu tinha para proporcionar, para que eu tinha para demonstrar intelectualmente, né? Como o racismo, o preconceito, ele é velado, ele te mata e tu não vê. Então a gente não sabe de onde vem o boicote. Muitas vezes a gente tem noção, mas o boicote ele é invisível e ele é diário. Para que as nossas coisas não funcionem, para que as nossas coisas não aconteçam, né? Então a gente tem que se unir muito. Quanto mulher negra, empreendedora, a gente tem que se unir bastante. Mas eu sei a necessidade que tem de protagonizar a mulher negra. Então o protagonismo vai ser dela, mas não significa que outra mulher não possa usar. Todas podem usar. Só que realmente existe esse olhar. Se é só pra ela, eu não quero. Eu falo por mim, né? Mas é uma questão geral da afroempreendedora, mulher e negra. E antes de fazer psicologia, eu queria ter feito direito, principalmente por causa disso, assim, por acreditar que mais do que o direito, né, eu queria alguma forma mais justa para as pessoas, sabe, de viver. Eu queria muito acabar com essas injustiças que eu via, assim, porque
eu percebia nos núcleos que eu andava, nos lugares que eu andava, que tinha pessoas que tinham mais oportunidades que as outras, né? É difícil se tornar negro porque geralmente a gente se torna negro por tudo de difícil que é colocado goela abaixo pra gente. E por isso que é difícil dizer negro. Mas a partir do momento que a gente se torna negro, reconhecendo toda a cultura de um povo, toda a ancestralidade, tudo que tem de positivo e toda a construção de civilização que os africanos deixaram, isso é uma potência gigantesca, sabe? Existe paralelo ao racismo ali categórico, eu não gosto de preto, eu não gosto de neguinha, neguinha é isso, neguinha é aquilo. Existe o mais importante de todos os racismos, que é o cultural, aquele que a gente usa como exemplo e que fala que às vezes é brincadeira ou que usa até como de forma pejorativa, dizendo que o negro é mais racista ainda, que é aquele quando você olha para sua amiga, e eu acho muito importante dizer isso, e diz assim, mas tu não é negra, né? Tu é moreninha. Não, ela é negra. Se ela tem as características todas, ela é negra, porque não existe meio branco ou mais ou menos branco. Se você tem as características, você é branco. Aqui no Sul já aconteceu em casas de shows, eu senti uma certa hostilidade por parte das pessoas que, traduzindo, pra mim é racismo, tenho certeza disso, né? Então não estou dizendo que eu estou impune por estar nesse lugar, mas acredito que talvez se eu tivesse um curso de alto prestígio, como uma medicina, um direito, talvez eu tivesse mais histórias para contar nesse sentido do que estando na música, assim. Quando você olha para uma pessoa e diz assim, não, mas eu não sou racista, eu tenho vários amigos negros, não sei o quê. Mas aí quando alguém pergunta para você, mas e se sua filha namorasse o negão? E você demora mais de um segundo para responder, isso também é racismo cultural. Quando você fala que você tem, eu não uso condicionador porque meu cabelo é bom. Isso é um racismo cultural, porque o condicionador, quer você saiba ou não, ele foi feito para condicionar e não para tratar cabelos bons ou ruins. E cabelo crespo não é sinônimo de cabelo ruim. Cabelo crespo muitas vezes é mais seco, mas cabelo seco também não é cabelo ruim. E aí por aí vai, né? Tem vários tipos de racismos culturais que você que está assistindo esse documentário agora, às vezes pode usar ele todos os dias sem perceber que você tem sim, por conta da educação que teve com os pais ou por conta do que ouviu com um colega, um racismo cultural. E esse é o mais problemático, porque quando você pegar uma Leidiane ou uma Amanda da vida, ela vai te responder sorrindo e vai te educar. E aí é onde a gente começa a transformar o mundo e mostrar que somos todos iguais, independente de qualquer condição. Amigas Crespas, ele nasceu exatamente no meu período de transição capilar, né? Com todo esse novo mundo que se abriu, com tantas informações, com tantas coisas novas, com essa nova mercê que estava brotando, e com todo aquele cabelo vindo, e com toda aquela, ouvindo todas as histórias que eu ouvia a respeito do meu cabelo, quanto era feio, quanto era duro, quanto era fedorento, que eu tinha que alisar, que eu tinha que abaixar, o cabelo vindo e eu ouvindo essas frases ruins. Eu disse, gente, não é possível que não tenha outras pessoas que estejam passando por esse momento, né, de incerteza quanto ao próprio cabelo, quanto a gente mesmo, quanto pessoa, né? Então, eu decidi procurar mulheres que estavam passando por esse processo, ou que já tivessem passado, ou que quisessem passar por esse momento e não estavam sabendo como lidar, assim como eu.
Como eu não via nas ruas de Florianópolis, eu resolvi procurar na internet, né, naquele meio lindo que eu estava vivendo naquele momento. Eu procurei no Facebook, que era a onda do momento, né? Eu criei um grupo chamado Amigas Crespas e lá eu comecei a procurar mulheres com essas dúvidas, com esses questionamentos, com Black Power ou não. E aqui em Florianópolis eu me surpreendi com a quantidade de mulheres negras e maravilhosas que tem as mesmas dúvidas que eu, que tem os mesmos questionamentos, as dores parecidas, junto com Amigas Crespas, com a necessidade de me ver mais bonita, né, de como melhorar, né, aquele cabelo que eu não sabia lidar. Nasceu o Gata Crioula, que eram laços, que eu fazia muitos laços, turbantes, qualquer tipo de acessório que pudesse me reconectar comigo, com a minha ancestralidade, com as coisas que eu estava voltando, né, a me reconectar e que pudesse me aproximar desse novo universo, né, que era meu, mas que me foi tirado, que é meu, mas me foi tirado. Então a Gata Crioula nasceu juntamente com Amigas Crespas, tudo no mesmo intuito, sabe? De reconexão, de empoderamento, de reafirmação, todas essas questões de aceitação que envolve ser mulher negra. Representatividade salvou a minha vida. E eu tenho certeza absoluta que representatividade salva, representatividade cura. A gente, como não cresceu ouvindo que a gente é bonita, que a gente é importante, que a gente é inteligente, a gente precisa se ver em outra mulher pra gente se enxergar. Então, se a gente não se vê em outra mulher, a gente não vê a nossa beleza. Se a gente não vê o quanto a outra é poderosa, a gente nunca vai imaginar o quanto a gente é poderosa, porque a gente não vivenciou isso. Quando eu falo do grupo Amigas Crespas, eu falo numa legião de mulheres que precisa se ver, que precisa, né, ser representada e que precisa representar também, porque assim, ó, pra mim é questão de lei. Uma mulher que se empoderou, uma mulher negra que se empoderou, ela tem a obrigação de levantar mais uma, no mínimo. O grupo tomou uma proporção que pra mim, eu nunca planejei isso, né? Foi algo totalmente intuitivo por uma necessidade minha, e vendo que era necessidade de muitas, as coisas foram acontecendo, sabe? Eu ainda tô entendendo o que é tudo isso e eu tô achando lindo. Hoje eu vejo o Amigas Crespas como um projeto semeador, né? A inspiração que ele consegue provocar em outras pessoas é incrível. Do projeto Amigas Crespas, eu recebo assim, relatos quase que diários de mulheres que transformaram suas vidas e através das suas transformações movimentam outras questões, ou sociais, ou no próprio trabalho, que querem fazer algo, sabe? Então, hoje o Amigas Crespas, além do encontro anual, a gente tem uma equipe de organização, né, formada por 11 mulheres, e a gente tem se reunido mensalmente para falar sobre o grupo, mas para falar principalmente sobre a gente. Porque quando a gente se entende quanto ser humano, quanto pessoa, quando a gente se ama e se apropria de quem a gente é, aí a gente pode lidar com outra pessoa. Recentemente a gente participou de um ensaio fotográfico com a Elisa Freitas, que é a primeira Miss Brasil Negra aqui de Florianópolis. O projeto dela é o Resistência, e é um projeto lindo que nasceu do grupo Amigas Crespas e que através da fotografia está empoderando outras mulheres. Pelo fato de ser Amigas Crespas, tem uma conotação de cabelo, né? É automático, as pessoas fizeram essa associação. Mas o crespo é a raiz da nossa identidade, né? Não é uma questão de, eu estou crespa. Não, eu sou crespa. Mas não é só isso. O grupo nasceu de uma necessidade minha de olhar para dentro, de entender quem eu sou, de me ver em outra mulher. Então isso não é só cabelo, isso é história de vida, né? Então, não tem como eu separar cabelo de quem eu sou. Não tem como eu falar de cabelo sem falar da minha história. Ainda mais cabelo de mulher negra, que tem uma história totalmente de dor. Em cada fio de uma mulher negra tem um processo de dor. Então, a gente fala de cabelo, mas a gente fala de história de vida, em primeiro lugar. Antes de falar de cabelo, a gente fala quem sou eu, quem é você.
Vamos nos apresentar, depois a gente fala de Crespo. Liberdade é um bairro que a alma quer visitar. Lave a boca, limpe os pés na pisa que for levar. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro e somos bem equipado. Somos crioulo doido e somos bem legal. Temos cabelo duro e somos bem equipado. Que bloco é esse? Eu quero saber. É um mundo negro que viemos mostrar pra você. Que bloco é esse? Eu quero saber. É um mundo negro que viemos mostrar pra você. O Paxim é uma comunidade onde majoritariamente as pessoas são 99% negras. E assim, tem uma cultura afro muito forte. Mesmo que ela não seja dita e falada, ela é muito vivenciada, assim, ela é praticamente um quilombo urbano, mesmo que as pessoas não se reconheçam enquanto quilombolas, mas ainda você tem muita cultura de quilombo. E quando eu ouvi uma das meninas que a gente brincava e tudo mais, ela veio e falou pra mim que se ela pudesse escolher, ela seria loira de olhos azuis. Aquilo, naquele momento, mexeu muito comigo. E mexeu muito comigo porque eu voltei na Matisse pequena, assim. E eu voltei principalmente nos meus momentos de mais dificuldade. Sempre quando eu tinha uma situação difícil, uma situação que eu queria fazer algo e que eu me sentia impedida, eu sempre pensava isso. Eu pensava que se eu fosse exatamente igual, loira de olhos azuis ou branca, enfim, a minha vida seria totalmente diferente em oportunidades. E isso era uma coisa que eu tinha muito forte. E eu nunca falava sobre isso, eu nunca tinha falado sobre isso. Mas quando eu ouvi aquela menina falando sobre aquilo, eu percebi que aquilo não era uma coisa minha. Aquilo era uma questão nossa. Por mais que eu já tivesse em algum nível compreendendo a questão racial, ali eu entendi que eu tinha uma responsabilidade diante daquilo, assim. Eu tinha uma responsabilidade, principalmente, não por ser psicóloga, assim, mas principalmente por ser uma mulher negra que já passou por aquilo, sabe? A gente tinha um grupo de cultura afro-brasileira que trabalhava percussão, o canto, várias coisas ligadas à diáspora africana, mas trazendo muito referência de Abás. E a gente estava com 2 atabaques. E com várias músicas, assim, e na época a gente pensou assim, não, quer saber? Não vai continuar o nosso grupo lá, mas vamos pegar isso aí e vamos fazer com as crianças, vamos brincar com as crianças com isso aí. E a gente começou. E começou a inserir algumas músicas. Já que a gente já dançava, a gente aproveitou a dança e começou a trazer danças da cultura afro-brasileira, que traziam dentro do canto delas referências, que traziam uma questão de uma identidade positiva, né? Começamos a trabalhar muito a autoestima, a identidade dessas crianças para que elas se sentissem fortalecidas. E pra gente, assim, foi algo extremamente importante porque isso andou junto com o meu processo de aceitação pessoal. Eu me tornei negra, principalmente nesse momento que eu estava com elas, que eu fui percebendo tudo que tem de positivo em ser negra. E não só enquanto posicionamento político, né? Porque o se dizer negra no Brasil tem muito a ver com posicionamento político. O marcador raça hoje é um marcador sociológico. Mas, sabendo isso, ele também pode ser um fator de identidade e de empoderamento também. Empoderamento e autoestima de um povo, né? Que precisa se reestruturar e se reestabelecer depois de um processo de escravização gigantesco e colonização que a gente vive diariamente. E pra gente uma conquista hoje, assim, é ver que as crianças entendem que o racismo não é um problema delas, ele é um problema social, e quando elas vivenciam uma situação de racismo, elas entendem que aquilo não é algo que elas têm que ir pra casa chorar e ficar mal com isso, como se elas tivessem que mudar quem elas são. Elas entendem que elas precisam buscar saídas, assim. E a gente nunca precisou falar sobre isso diretamente. A gente trabalha a cultura sem falar sobre o racismo. A gente mostra a importância da cultura afro-brasileira e com isso essas crianças começam a dar respostas que a gente nem parou para pensar.
A criança, ela é espontânea, ela é criativa, ela encontra saídas, ela está no presente. Nós adultos, quando a gente vivencia uma situação de racismo, isso faz a gente voltar em várias situações do passado. Isso é pesado, é difícil. Uma criança, a gente pode, sim, a gente trabalha a autoestima, mas é muito mais fácil a gente chegar e trabalhar empoderamento. E a autoestima já vai ser trabalhada. Adulto não dá para trabalhar só empoderamento. Porque se a gente trabalha empoderamento só, sem trabalhar a autoestima, vira performance. As pessoas começam a performar e no fim elas estão todas remendadas, cheias de dores e fingindo ser uma coisa que não são. A gente precisa de espaço de acolhimento para pessoas negras, para que elas trabalhem a autoestima, esse empoderamento pessoal, para outras coisas começarem a fluir na vida, assim. Então, isso foi um passo importante. A partir da Nossa Cor, eu também comecei a fazer outros trabalhos e comecei a me envolver em outras ações e pensar uma psicologia também para essas pessoas negras e não negras também, né? Porque a gente trabalha o étnico-racial, o interracial, né? E começa a entender de que forma essas relações podem ser mais equilibradas e mais saudáveis. Porque não é só o equilíbrio de poder, mas é o equilíbrio também para a gente se sentir bem diante desse poder, né? Porque o poder está nas relações, não é algo que a gente escolhe ou não. Assim como responsabilidade, não é algo que a gente escolhe ou não. E com isso, eu já entro numa coisa importante, que é algo que eu percebi com a minha vida, assim. Tem coisas que a gente não escolhe. A gente não escolhe se é responsável ou se não é responsável, a gente sempre é responsável pelo que está acontecendo. Então, a nossa escolha constante é o que a gente vai fazer diante disso, né? O que cabe a mim, o que eu posso oferecer diante de uma situação que pode, em alguma medida, proporcionar um desfechamento melhor para essa situação. Nem sempre a gente vai atingir o grau de justiça, que era o que eu acreditava, muitas vezes sofri por isso, eu rangia dente, ficava mal, ficava nervosa, meu Deus, isso é injusto. Nem sempre vai ser justo, até porque a justiça não depende só de nós, mas pode ser algo mais equilibrado, mais saudável para as pessoas envolvidas. Sem ser indelicada, me concentro, me fecho e foco. Sem excluir, sem esquecer, visto a armadura e ainda assim amo leve. Me munindo de força e ação, munição é tiro certo no alvo que quero conquistar. Sigo os caminhos sem pedir licença, mas sem passar por cima, sem pisar, e desviando de pés inocentes, porém mortais que cercam. Com fé no que sei e no que não sei, no que sou e no que serei, sigo hoje forte mais do que ontem. Minha resistência é voz, e se for preciso, eu aprendo a ser feroz. Quando eu cheguei na emissora que eu trabalho hoje, a minha maior surpresa, e por incrível que pareça eu cheguei em casa chorando muito, foi o meu chefe me dizer exatamente o contrário. O que tu acha de tu ser uma negra com todas as tuas características? O que tu faria se tu pudesse voltar ao teu visual de raiz, né? Ou da forma como tu veio? Como é que é teu cabelo? Então a gente optou por colocar um mega hair crespo, um pouco maior do que meu cabelo hoje já tá aqui, ó. E o segundo maior ganho nesse momento da minha vida foi o fato de um grupo de meninas, né, me verem com mais, digamos assim, com mais, não é respeito à palavra, mas com mais afinidade a partir do momento que houve esse processo de mudança. Porque daí sim eu tomei consciência da importância que é a gente aparecer num lugar de destaque com todas as nossas raízes, com tudo que a gente veio ao mundo, né? Da forma que a gente veio ao mundo melhor. Então, nesse momento eu acho que ressurgiu aí uma nova Amanda. Olha, para mim é uma satisfação enorme, né? Que isso se torne cada vez mais comum, né? Não era para sermos exceções, não era para a gente comemorar, né, cada feito. Claro que tem esse peso, porque há tempos atrás não existia nem a possibilidade, né? Mas que isso se torne uma coisa comum, que a gente possa ter em todos os lugares onde o negro tem vez, onde o negro é contabilizado, digamos assim, né? Onde tem muitos negros, cada vez eles em mais todas as telas. Eu acho muito interessante, por exemplo, quando eu vejo mais encartes, sobretudo farmácias e coisas aparecendo negros. Eu acho muito importante quando eu vejo prateleiras com cremes para o nosso tipo de cabelo, dividindo espaço com prateleiras de cremes comuns, quando muito
Raramente a gente encontrava para cabelos cacheados, né? Eu vejo como uma identificação que deveria ser natural. Ainda somos minoria, porém que de mim venha muitos outros e que a gente passe a não ser mais exceção, e sim regra. A primeira coisa é o reconhecimento, né? A segunda coisa é o perdão. Primeiro a gente se reconhece enquanto tal, porque o fato da gente ter sido muito tempo diminuído, né, colocado de lado, maltratado, né, fez a gente não se enxergar. Então, primeiro de tudo é se enxergar e se reconhecer. Eu, Amanda, sou negra e eu existo. Depois disso é se perdoar. Eu não tenho culpa do que passou com os nossos ancestrais, ao contrário, e também não tenho peso de que eu tenho que mudar tudo em si. Eu tenho que mudar a mim e aos meus ao meu redor. E aí, paralelamente, os outros vão agir da mesma forma e os outros também, e as coisas vão fluir. Bom, é muito cômodo para mim, né, chegar e bater meu cartão, aparecer frente às câmeras, fazer a previsão do tempo e aceitar que eu fui uma em 1 milhão que teve essa grande oportunidade de estar frente às câmeras num lugar de destaque. Eu acho que o nosso papel enquanto negra tem que ser muito maior e muito mais social. É por isso que hoje a gente montou uma rede com várias jovens, né, para que a gente possa de fato empoderar umas às outras. E eu acho que toda pessoa de destaque, né, enquanto negra ou enquanto cidadão, tem que ter essa coisa muito clara dentro de si. O que a gente precisa fazer para que outros cheguem onde nós estamos. Protege, me acalma. É preciso ser forte pra ser. Precisa ser forte. Joana receito, banhos de arruda, chá pra benzer, corpo fechado, alma que voa, ventania só pra cantar, yeah. Retrato Falado é um pouco da história da minha bisavó, da minha avó, da minha mãe, da minha história. Foi mais uma forma de cura, foi mais uma forma de partilhar, de trocar, de encontrar força, de denunciar. Retrato Falado é espelho, denúncia e reflexão. O que mais me move é que eu sei que não é um movimento só meu, não é um movimento egoísta, né? Acaba que ele abraça muitas e muitas pessoas que passam por situações como as que eu passo e que passei. Então eu sinto que ele conversa, ele entra em diálogo com muitas pessoas e também as pessoas privilegiadas, né? Porque eu acho que é um convite à reflexão mesmo, para começar a entender e compreender o seu lugar de privilégio, quando no Retrato Falado eu praticamente vomito mesmo várias coisas que às vezes as pessoas acham que nem acontece ou que é fictício, né? Ela apanhava tanto até a alma sangrar, mulher. E a menina filha-avó, debaixo da mesa, observava o derramar. Escondida, encolhida, com coberta de sangue, tremia de medo. Acompanhada na sua pouca idade, teve parte da vida um segredo. Tantos tapas, tantos gritos, tantas noites, tanta dor. Até que um dia a menina filha resolveu falar. Foi na delegacia, foi lá denunciar. E aí destacaram numa cela, tiraram sua roupa e o seu valor. E a menina sangrou na pele tudo que lhe restava de amor. Aprenderam a força contra a parede, contra a moral. E do dia pra noite a menina filha ficou grávida do policial. Então foi menina de vez, mulher, chorando entre balas e vielas. E a cada esquina que passava, sua sanidade pingava em gotas no chão, que aos poucos formavam o rio do perigo, sujando o caminho sem proteção. Perambulava sozinha, de um canto pro outro, pra lá e pra cá, e a cidade de pau sujo tinha coragem do teu corpo cobiçar. Filha do crime perfeito, a criança nasceu. Mãe,
E a menina filha não tinha com quem deixar, não tinha como cuidar, mas é abandono, é absurdo, transtorno. Te julgaram, te cuspiram, te pisaram e debaixo da mesa observava o derramar. Entre o hospício e o precipício foi crescendo, em meio ao ódio, o doce e rebelde viver, sem entender a desordem de cada amanhecer. Engravidou de mim e quis abortar a missão de mais uma geração mulher que sofre o abuso da solidão. Eu ficava pensando como gravar um disco, é uma coisa cara de se fazer, não tenho grana. E aí eu vi que muitos artistas atualmente estavam recorrendo ao financiamento coletivo e muitas vezes dava certo. Só que eu ainda não tinha um grande público, principalmente com a minha música autoral, eu não tinha um grande público. Então eu ficava sempre bastante receosa e com medo de me expor e não dar certo. E o que foi o ponto marcante para eu conseguir fazer o financiamento coletivo, para decidir fazer o financiamento coletivo, foi quando eu ganhei o prêmio da música catarinense quanto melhor cantora. Mas foi simbólico, enquanto mulher preta, com autoestima nem tão alta, no sentido de, eu vou conseguir o financiamento coletivo, mas pra mim foi uma resposta do público e das pessoas que me cercam, que eu tinha o apoio delas pra qualquer coisa que fosse. Aquele show foi um marco incrível assim, na minha vida, eu queria poder reviver isso, e espero poder reviver de outras formas, né, com outras lentes, em outros formatos mesmo. Mas foi emocionante, assim, foi um presente realmente pra mim, assim, foi um momento que eu falei, isso é meu presente, assim. Yeah.